Agora sim vamos descobrir se somos ou não tolerantes. É hora da gente conversar com a doutora Beatriz Breves no quadro Brevidades com o tema de hoje, tolerância. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Stefano. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda novamente. Stephanie, deixo para você porque a gente está curioso. A gente está aqui desde o início do programa perguntando, né? Falando se a gente acha que somos tolerantes. Eu me considero, mas acho que poderia ser mais. O Leandro disse o mesmo. Mas aí pensamos, depois que a doutora explicar exatamente esse sentimento, talvez a gente mude de ideia, né? Então, o que seria exatamente o sentimento de tolerância, doutora? Olha, o sentimento de tolerância, ele anda assim de mãos dadas. Vamos falar com o sentimento de aceitação, né? A aceitação daquilo que a gente não gosta. Então, se a gente tem uma pessoa que tem umas coisas que a gente não gosta, mas a gente gosta dela, ou porque ama, ou porque tem empatia por ela, ou porque é generoso, tem paciência, enfim, vários outros sentimentos que envolve, a gente aceita aquilo que a gente não gosta nela, né? A gente está sendo tolerante. Então, basicamente, a tolerância é isso, é um sentimento que nos leva a aceitar aquilo no outro e até em nós mesmos de coisas que a gente não gosta. E uma particularidade interessante desse sentimento é que ele é um sentimento que socializa, porque ele habilita justamente o convívio das diferenças, né? Eu posso ter muitas diferenças com você, eu posso não gostar de muitas coisas que você é e que você gosta, e eu posso tolerar e ser sua amiga, ou ser seu parceiro, enfim, a gente pode estar com o outro dessa maneira, conviver com o outro dessa maneira. E aí a gente pode dizer, doutora, que o respeito ao outro necessariamente significaria, então, tolerância? Não necessariamente, porque você pode respeitar e não tolerar. Quem de nós já não passou por aquilo assim, não me fala disso não, porque eu não quero nem saber, porque eu não aguento isso que você está aprontando ou fazendo. Então você respeita aquela pessoa, mas aquele aspecto dela, né, você não tolera, a ponto de não querer nem ouvir falar aquilo que ela anda aprontando ou fazendo, enfim, porque para você aquilo é inadmissível. Então, nesse aspecto, você tem o respeito, mas não necessariamente está tolerando. Então, é uma coisa também que tem que se verificar na totalidade. Você pode tolerar, não tolerar aquele aspecto da pessoa e respeitar a pessoa como um todo, né? E por que, doutora? Às vezes, mesmo quando a gente quer muito, mesmo assim ainda é difícil tolerar alguma coisa. Porque a tolerância tem uma coisa muito interessante também. É um sentimento bem, bem interessante, porque muitas vezes o que a gente não tolera no outro, na verdade, é porque o outro está se formando como se fosse um espelho da gente mesmo. Então a gente vê no outro aquilo que a gente não admite na gente, que a gente não gosta na gente e que a gente não quer ver na gente, não consegue resolver na gente. E aí o outro vem como se ele fizesse uma denúncia. Olha, eu sou um espelho do que você tem, né? Não tem. E aí você não quer nem ver, então você diz, não, eu não quero, eu não aguento você, eu gosto de você, eu queria te aceitar, mas no fundo você lembra uma coisa que eu tenho e eu não quero ver. Por isso é difícil, porque você, na verdade, gostaria até de se aceitar integralmente, incluindo aquele aspecto que você não tolera em você mesmo. E no outro então o outro é um denunciante daquilo que você é e não aceita em você. Né? Um outro aspecto que faltou, eu acho que é importante, que inclui isso também, é que a tolerância ela gera a harmonia. Então, nesse aspecto, você não está em harmonia com você mesmo, né? E aí você acaba não ficando em harmonia com o outro. A tolerância, ela pode se tornar aliada do sentimento de frustração, doutora, a partir disso que a senhora disse sobre a harmonia, ela pode ser algo frustrante para a pessoa? Claro que pode, porque veja bem, muitas vezes você está, por exemplo, hoje eu tenho um compromisso, né? Eu estou feliz da vida porque eu vou fazer aquilo que eu não faço há muito tempo, não sei o que lá e tal. De repente acontece um imprevisto na minha vida e diz assim, não, você não pode fazer isso que você está querendo fazer, você vai ter que trabalhar. Surgiu um imprevisto lá no seu trabalho, você vai ter que trabalhar. Aí você vai se frustrar, você vai ficar, meu Deus do céu, eu queria tanto fazer aquilo, enfim, aí você se frustra, mas você vai ter que ser tolerante,
né, com aquela situação, e você vai acabar indo fazer o seu trabalho com uma dose mínima de satisfação, mas vai, porque é o seu trabalho, enfim. Então você pode aí tolerar, né, você vai tolerar aquilo e com a frustração caminhando ao lado. Quer dizer, é um sentimento que é bem flexível, ele caminha com muita, ele é um leque, ele se expande, né, nas possibilidades. Então, quando vocês perguntam se eu sou tolerante ou não, eu diria que todos nós temos aspectos que somos tolerantes e aqueles que não somos tolerantes. Ninguém pode ser 100% tolerante. A gente tem um pouquinho de cada coisa. A gente tem que tentar melhorar na não tolerância para conviver bem com o outro, né? Mas nem sempre somos tolerantes, não. Isso é uma coisa que é importante até reconhecer em si para poder lidar com as frustrações, justamente, que o sentimento muitas vezes nos impõe. E, doutora, existe a possibilidade da tolerância se tornar destrutiva? Isso aí tem até aquele filósofo Karl Popper, ele diz que, ele fala que o paradoxo da tolerância, ela que não deve tolerar a intolerância, quer dizer, a tolerância não pode tolerar a intolerância. Então, essa história de que temos que tolerar tudo, né, você chega a um ponto que se você começa a tolerar tudo, inclusive a intolerância virá e vai te acabar com a tolerância. Então, você não pode caminhar na mão, entre aspas, de um suicídio, né, que seria exterminar a tolerância. Você, na verdade, tem que ter um limite na sua tolerância. Esse é o paradoxo da tolerância que o Karl Popper, que é um filósofo, ele propõe, e é muito interessante, que é verdade. Se você começa a tolerar tudo na sua vida, quando você vê, você está sucumbindo. Não é assim também, né? Tem limite, tudo tem seus limites, inclusive a tolerância. Sim, a senhora alertou para uma coisa importante, né, doutora, para quem está refletindo sobre si mesmo nesse momento. A senhora falou que nem todo mundo, quer dizer, nem todo mundo não, todo mundo não vai ser 100% tolerante, é isso que eu quero dizer. E aí, o que a gente pode trazer a partir disso? Quais são os primeiros ou os principais passos para que a pessoa se torne mais tolerante? Não 100%, mas o máximo possível, doutora. Não se sentir ameaçada com as diferenças. As pessoas são diferentes e devem ser mesmo. Isso é que é a beleza e a riqueza humana. A gente pensar diferente, a gente ser diferente, a gente sentir diferente, até o próprio sentimento. A gente está falando da tolerância, mas para cada um a tolerância vai ser de uma forma, vai bater de um jeito, a pessoa vai elaborá-la de uma maneira. Então eu diria que o grande ensinamento é você aprender a conviver com as diferenças e respeitar as diferenças. Isso é a tolerância. Então, quanto mais se você está naquela, não consigo nem ver, não quero ver, não gosto disso, não quero nem ouvir falar nisso, ou quando você começa a dar uma opinião, o outro vem, você cala a boca, começa uma coisa assim, até às vezes violenta, né? O que você tem que fazer? Peraí, o que é isso? O que eu estou fazendo? Isso é intolerância. Isso é muito ruim, que é outro sentimento. A gente tem que aprender a liberdade. A gente tem que aprender a respeitar o pensamento, a diversidade, que é o que nos faz crescer. Quando o outro, se eu ando só com o igual a mim, que pensa igual a mim, que eu não tenho que tolerar nada, que eu estou satisfeita com tudo, eu não vou crescer como pessoa. Eu vou ficar uma pessoa pequena, porque eu não vou justamente ao confronto que faz a gente reformular nossas ideias, é o confronto que faz com que a gente repense nossos valores. Será que eu sou assim? Será que é isso mesmo? Bom, isso pode ser bom para mim, mas quer dizer, será que isso é bom para todo mundo? Então, essa particularidade, né, do convívio com as diferenças é fundamental, e a tolerância é o sentimento mestre que determina isso. Agora uma pergunta que acho que que todo mundo quer saber, né? Como lidar com alguém intolerante? Olha, eu diria que é muito difícil lidar com alguém intolerante. Porque o intolerante, ele não aceita nada que você diga, ele realmente é uma pessoa muito difícil, né? O intolerante. Então, eu acho que a melhor maneira que você tem a fazer, ou você vai perder seu tempo, vai se desgastar, né, com aquela pessoa, porque é um desgaste.
a pessoa, estou falando do intolerante mesmo, estou pegando o extremo, né? Não é aquele que está intolerante no primeiro momento, que não está disposto a repensar. Você pode até tentar conversar com aquela pessoa. Agora, se você sente, sinceramente, eu estou falando até pessoalmente, que aquela pessoa não está a fim de ouvir, não está a fim de quebrar aquela muralha que ela colocou na frente, o melhor que você tem a fazer é deixar para lá, porque você é dar murro em ponta de faca, você vai se desgastar, vai se aborrecer e não adianta. E também, não é ficar também depois daquilo com raiva daquela pessoa, não é entender que aquela pessoa está com uma problemática com ela mesma e não pode flexibilizar. Talvez um dia, com paciência, quem sabe ela consiga flexibilizar. Então, eu diria que o melhor é ficar na sua e aguardar. Se é uma pessoa que você gosta muito, dê tempo ao tempo. O tempo, às vezes, ele responde muito mais do que muita coisa que a gente possa imaginar. Sem dúvida alguma, doutora. Muito obrigado por essas reflexões, por esse papo novamente, trazendo vários pontos aqui pra gente, né, Stephanie? E a gente agradece mais essa participação aqui no quadro Brevidades. Doutora Beatriz Breves, muito obrigado, boa tarde pra senhora e até semana que vem. Até semana que vem, muito obrigada. Boa semana pra senhora e até segunda que vem. Pra ti também, Steph. Tá pra todo mundo. Obrigada.